O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 240. Vyasa instrui Suka sobre ações a seguir: yoga, evitar desejo, ira, cupidez, medo, sono. Vyasa disse: ó filho excelente, questionado por ti, eu te falei realmente qual deve ser a resposta para tua pergunta segundo a doutrina de conhecimento, como exposta no sistema Samkhya. Ouça-me agora enquanto eu te explico tudo o que deve ser feito para o mesmo fim de acordo com a doutrina Yoga. A união de intelecto e mente, e todos os sentidos, e a alma que a tudo permeia é considerada como conhecimento do tipo principal. Aquele conhecimento deve ser adquirido pela ajuda do preceptor, por alguém que é de uma disposição tranquila, que tem dominado os seus sentidos, que é capaz pela meditação de dirigir seu olhar para a alma, que tem prazer em tal meditação, é dotado de inteligência e puro em ações. Alguém deve procurar adquirir este conhecimento por abandonar aqueles 5 impedimentos de yoga que são conhecidos pelos sábios, isto é, desejo, ira, cupidez, medo, e sono. A ira é conquistada por tranquilidade de disposição. O desejo é conquistado por abandonar todos os propósitos. Por refletir com a ajuda da compreensão sobre tópicos dignos de reflexão, alguém dotado de paciência consegue abandonar o sono. Pela resistência firme, alguém deve reprimir os órgãos de geração e o estômago de indulgências indignas ou pecaminosas. Uma pessoa deve proteger suas mãos e pés por usar seus olhos. Deve-se proteger os olhos e ouvidos pela ajuda da mente, e a mente e a fala pelas ações. Deve-se evitar o medo pela atenção, e o orgulho por servir os sábios. Subjugando procrastinação, alguém deve, por esses meios, subjugar estes impedimentos de yoga. Deve-se prestar adorações ao fogo e aos brahmanas, e deve-se curvar a cabeça para as divindades. Deve-se evitar todos os tipos de conversa inauspiciosa, e palavras que são repletas de malícia, e palavras que são dolorosas para outras mentes. Brahma é a semente refulgente de tudo. Ele é, também, a essência daquela semente de onde vem tudo isso. Brahma se tornou a visão, na forma deste universo móvel e imóvel, de todos os entes que tomaram nascimento. O significado é este: Brahma abriu seus olhos para se tornar muitos, como os Rutis declaram, e por isso ele se tornou muitos. Por um olhar Brahma se tornou a alma de todas as coisas móveis e imóveis. Meditação, estudo, caridade, veracidade, modéstia, simplicidade, bondade, pureza de corpo, pureza de conduta, e domínio dos sentidos, esses aumentam a energia de alguém, a qual quando aumentada destrói seus pecados. Por se comportar igualmente para com todas as criaturas e por viver em contentamento com o que é adquirido facilmente e sem esforço, alguém obtém a realização de todos os seus objetivos e consegue obter conhecimento. Purificado de todos os pecados, dotado de energia, moderado em dieta, com sentidos sob total controle, alguém deve, depois de ter subjugado o desejo e ira, procurar alcançar Brahma. Unindo firmemente os sentidos e a mente, tendo-os afastado de todos os objetos externos com o olhar fixo para dentro, alguém deve, nas horas silenciosas ou naquelas antes da alvorada, colocar sua mente sobre o conhecimento. Se mesmo um dos 5 sentidos, de um ser humano for mantido descontrolado, toda sua sabedoria pode ser vista escapar através dele como água por um buraco aberto no fundo de uma sacola de couro. Em primeiro lugar, o yogin deve procurar controlar a mente, da mesma maneira de um pescador procurando no início devolver aquele entre os peixes fracos do qual há um maior perigo para suas redes. Tendo primeiro subjugado a mente, o yogin deve então proceder para subjugar seus ouvidos, então os seus olhos, então sua língua, e então o seu nariz. Tendo controlado estes, ele deve fixá-los na mente. Então, afastando a mente de todos os propósitos, ele deve fixá-la no conhecimento. De fato, tendo dominado os 5 sentidos, o yati deve fixá-los na mente. Quando estes, a mente como seu cesto, ficam concentrados no conhecimento, e assim concentrados permanecem firmes e imperturbados, então Brahma se torna perceptível como um fogo sem fumaça de chamas fulgurantes ou o sol de brilho refulgente.
De fato, então alguém vê em si mesmo sua própria alma como fogo relampejando nos céus. Tudo então aparece nela e ela aparece em tudo por sua infinitude. Aqueles brahmanas de grande alma que possuem sabedoria, que são dotados de firmeza, que são possuidores de conhecimento superior, e que estão empenhados no bem de todas as criaturas, conseguem contemplá-la. Engajado na observância de votos austeros, o yogin que se comporta dessa maneira por 6 meses, sentado sozinho em um local isolado, consegue alcançar uma igualdade com o indestrutível. Aniquilação, extensão, poder de apresentar vários aspectos na mesma pessoa ou corpo, perfumes celestiais, e sons, e visões, as mais agradáveis sensações de gosto e tato, sensações agradáveis de frescor e calor, igualdade com o vento, rapidez de movimento, poder de desaparecer à vontade, e capacidade de se mover pelos céus, capacidade de compreensão por luz interior, o significado de escrituras e todo o trabalho de gênio, companhia de donzelas celestes. Adquirido todos esses por meio de yoga, o yogin deve desconsiderá-los e fundi-los todos no conhecimento. Reprimindo a fala e os sentidos, ele deve praticar yoga durante as horas depois do crepúsculo, nas horas antes do amanhecer, e ao amanhecer do dia, sentado em um topo de montanha, ou na base de uma árvore agradável, ou como uma árvore à sua frente. Reprimindo todos os sentidos dentro do coração, ele deve, com faculdades concentradas, pensar no eterno e indestrutível como um homem do mundo, pensando em riqueza e outras posses valiosas. Ele nunca deve, enquanto praticando o yoga, afastar sua mente disso. Ele deve se dirigir com devoção àqueles meios pelos quais ele possa conseguir controlar a mente que é muito agitada. Ele nunca deve se permitir se afastar disso. Com os sentidos e a mente afastados de tudo mais, o yogin para praticar deve se dirigir a cavernas vazias de montanhas, a templos consagrados às divindades, e a casas ou apartamentos vazios, para viver lá. Ele não deve se associar com outros nem em palavra, ação, ou pensamento. Desconsiderando todas as coisas, e comendo muito abstemiamente, o yogin deve olhar com um olhar igual para objetos adquiridos ou perdidos. Ele deve se comportar da mesma maneira com alguém que o elogia e alguém que o critica. Ele não deve procurar o bem ou o mal de um ou de outro. Ele não deve se regozijar por uma aquisição ou sofrer ansiedade quando ele encontra fracasso ou perda. De comportamento uniforme para com todos os seres, ele deve imitar o vento, isto é, independente de todas as coisas. Para alguém cuja mente está assim voltada para si mesma, que leva uma vida de pureza, e que lança um olhar igual para todas as coisas, de fato, para alguém que está sempre engajado em yoga dessa maneira exatamente por 6 meses, Brahma, como representado pelo som Pranava ou Om, o monossilábico místico significando a Trindade, aparece muito vividamente. Vendo todos os homens afligidos com ansiedade por causa de ganhar riqueza e conforto, o yogin deve olhar um torrão de terra, um pedaço de pedra, e um pedaço de ouro com um olhar igual. De fato, ele deve se afastar deste caminho de ganhar riqueza, nutrindo uma aversão por isso, e nunca se permitir ser entorpecido. Mesmo se acontecer de uma pessoa pertencer à classe inferior Sudra, mesmo se acontecer de ela uma mulher, ambos, por seguirem o caminho indicado acima, certamente alcançarão o fim mais sublime. O comentador salienta que, ao passo que somente as 3 classes superiores são consideradas elegíveis para o estudo de Sankhya e para a revelação de tais rutis como Tattvamasi, Tuasaquilo, aqui Vyasa declara que com relação ao caminho yoga, todos são elegíveis para se dirigirem a ele. Aquele que subjugou sua mente vê em si mesmo, pela ajuda de seu próprio conhecimento, o incriado, antigo, imperecível e eterno Brahma, aquele que não pode ser alcançado exceto pelos sentidos fixados na mente e esta na compreensão, aquele que é mais sutil do que o mais sutil, e mais grosseiro do que o mais grosseiro, e que é a própria emancipação. Bhishma continuou, por averiguar das bocas de preceptores e por eles mesmos refletirem com suas mentes sobre estas palavras que o rishi grandioso e de grande alma falou tão adequadamente, pessoas possuidoras de sabedoria obtêm aquela igualdade sobre a qual as escrituras falam com o próprio Brahman, até, de fato, o tempo quando chegar a dissolução universal que traga todos os seres existentes.
Capítulo 241. Suka. Se atos devem ser feitos ou abandonados. Suka disse, as declarações dos Vedas são duplas. Elas uma vez prescrevem a ordem, faça todas as ações. Elas também indicam o contrário, dizendo, desista das ações. Eu pergunto, para onde vão as pessoas pela ajuda do conhecimento e para onde elas vão pela ajuda de ações? Os Vedas proclamam a eficácia de ações e conhecimento. Ações não são prescritas para aqueles que têm conhecimento. Eu desejo saber isso. Diga-me isso. De fato, estas declarações sobre conhecimento e ações são dissimilares e até contraditórias. Bhishma continuou, assim endereçado, o filho de Parasara disse estas palavras para seu filho, eu explicarei para ti os dois caminhos, isto é, o destrutível e o indestrutível, dependentes respectivamente de ações e conhecimento. Escute com atenção concentrada, ó filho, a mim, enquanto eu te digo o lugar que é alcançado por alguém com a ajuda de conhecimento, e aquele outro lugar que é alcançado com a ajuda de ações. A diferença entre esses dois lugares é tão grande quanto o céu ilimitado. A pergunta que tu me fizeste me causou uma angústia similar àquela que o discurso ateísta dá para um homem de fé. Estes são os dois caminhos sobre os quais os Vedas estão estabelecidos. Os deveres ações indicados por Pravriti, e aqueles baseados em Nivriti, que têm sido tratados de forma tão excelente. Por meio de ações, uma criatura viva é destruída. Pelo conhecimento, no entanto, ela se torna emancipada. Por esta razão, os yogins que veem o outro lado do oceano da vida nunca se dirigem a ações. Pelas ações alguém é forçado a renascer, depois da morte, com um corpo composto dos 16 ingredientes. Pelo conhecimento, no entanto, alguém vem a ser transformado naquilo que é eterno, imanifesto, imutável. Uma classe de pessoas de pouca inteligência louva as ações. Por isso elas têm que aceitar corpos um depois do outro incessantemente. Aqueles homens cujas percepções são afiadas a respeito dos deveres e que alcançaram aquela compreensão elevada que leva ao conhecimento, nunca louvam ações. Assim como pessoas que dependem para beber água do abastecimento de rios nunca louvam poços e tanques. O fruto que alguém obtém de ações consiste em prazer e dor, em existência e não existência. Pelo conhecimento, alguém alcança aquilo onde não há ocasião para dor, onde ele se torna livre de nascimento e morte, onde não se está sujeito à decrepitude, onde alguém transcende o estado de existência consciente, onde está Brahma que é supremo, imanifesto, imutável, sempre existente, imperceptível, acima do alcance da dor, imortal, e que transcende a destruição. Onde todos se tornam livres da influência de todos os pares de opostos como prazer e dor, etc., como também de desejo ou propósito. Alcançando aquele estágio, eles lançam olhares iguais sobre tudo, se tornam amigos universais e dedicados ao bem de todas as criaturas. Há um amplo abismo, ó filho, entre alguém dedicado ao conhecimento e alguém dedicado às ações. Saiba que o homem de conhecimento, sem sofrer destruição, permanece existente para sempre como a lua no último dia da quinzena escura, existindo em uma forma sutil mas não destruída. O grande Rishi Ajnavalkya em Vrihadaranyaka disse isso mais elaboradamente. Com relação ao homem dedicado às ações, sua natureza pode ser inferida por se observar a lua recém-nascida que aparece como um fio curvado no firmamento. O significado é este: o homem de ações é como a lua recém-nascida, isto é, sujeito a crescimento e decadência. Saiba, ó filho, que a pessoa de ações renasce com um corpo com 11 entidades, como seus ingredientes, que são os resultados de modificação, e com uma forma sutil que representa um total de 16. A divindade que toma refúgio naquela forma material, como uma gota de água em uma folha de lótus, deve ser conhecida como Kshetrajna, alma, que é eterna, e que consegue por meio de yoga transcender a mente e o conhecimento. A alma reside no corpo sem partilhar de algum dos atributos do corpo. Ela é, portanto, comparada a uma gota de água em uma folha de lótus, a qual, embora sobre a folha, contudo não está ligada a ela, tanto que ela pode partir sem molhar ou encharcar em absoluto qualquer parte da folha. Tamas, Rajas e Sattva são os atributos do conhecimento.
O conhecimento é o atributo da alma individual residindo dentro do corpo. A alma individual, por sua vez, vem da alma suprema. O corpo com a alma é citado como sendo o atributo de Jiva. É Jiva que age e faz todos os corpos viverem. Ele que tem criado os 7 mundos é citado por aqueles que estão familiarizados com o que é Kshetra, e com o que é Kshetrajna, como estando acima de Jiva. Capítulo 242. 4 modos de vida, de Brahmacharin. Suka disse, eu agora entendi que há 2 tipos de criação, isto é, uma começando com Kshara, a qual é universal, e que é da alma universal. A outra, consistindo nos sentidos com seus objetos, é determinável ao poder do conhecimento. Esta última transcende a outra e é considerada como a principal. Eu desejo, no entanto, ouvir mais uma vez a respeito daquele rumo de virtude que se move neste mundo, regulado pela virtude do tempo, isto é, conforme cada yuga específico, e de acordo com o qual todos os bons homens moldam sua conduta. Nos Vedas há ambos os tipos de declarações, isto é, fazer ações e evitar ações. Como eu conseguirei determinar a adequação deste ou daquele? Cabe a ti me explicar isto claramente. Vyasa já explicou o caráter das 2 declarações aparentemente hostis. O significado da questão de Suka, portanto, é que se 2 declarações são só aparentemente hostis, se, como explicado no Gita, elas são idênticas, como aquela identidade é para ser averiguada claramente. Tendo obtido, pelas tuas instruções, um conhecimento completo da direção de conduta de seres humanos, isto é, as diferenças entre certo e errado, tendo me purificado pela prática da virtude somente, e tendo purificado minha compreensão, eu irei, depois de rejeitar meu corpo, contemplar a alma indestrutível. Ou, tendo rejeitado, por meio de yoga, a consciência de corpo, eu verei minha própria alma. Vyasa disse, a direção de conduta que foi primeiro estabelecida pelo próprio Brahma foi devidamente observada pelas pessoas sábias e virtuosas de antigamente, isto é, os grandes rishis dos tempos antigos. Os grandes rishis conquistam todos os mundos pela prática de Brahmacharya, procurando todas as coisas que são boas para si mesmo por fixar a mente sobre o conhecimento, praticando austeridades severas por residir na floresta e subsistir de frutas e raízes, por andar em locais sagrados, por praticar benevolência universal, e por sair em suas rondas de mendicância na hora apropriada para as cabanas de reclusos na floresta quando estas ficam sem fumaça, isto é, quando os habitantes já cozinharam e comeram, e o som da vara de descascar estiver silenciado, isto é, quando o pilão para limpar arroz não mais trabalha, e consequentemente quando os habitantes não estão aptos a darem muito para o mendicante, uma pessoa consegue alcançar Brahma. Abstendo-te de bajulação e de curvar tua cabeça para outros, e evitando os bons e os maus, viva na floresta por ti mesmo, apaziguando a fome de qualquer maneira que venha pelo caminho. Suka disse, as declarações dos Vedas já referidas a respeito de ações são, na opinião dos incultos, contraditórias. Se esta é autoritária e aquela é igualmente, quando há este conflito, como elas podem ser citadas como sendo escriturais? Há um aparente conflito entre as 2 declarações. Se ambas são autoritárias, elas não podem ser consideradas como declarações escriturais por causa de seu conflito. Se uma é assim e a outra não, o caráter escritural da última pelo menos é perdido. As escrituras só podem ser indubitáveis e livres de imperfeições. Como então a questão procede se o caráter escritural de ambas for mantido? Eu desejo saber, como ambas podem ser consideradas como autoritárias? Como, de fato, a emancipação pode ser alcançada sem violar a ordenança acerca do caráter obrigatório das ações? Bhishma continuou, assim endereçado, o filho de Gandavati, isto é, o Rishi, elogiando essas palavras de seu filho possuidor de energia incomensurável, respondeu para ele, dizendo o seguinte. Vyasa disse, alguém que é um brahmacharin, alguém que leva uma vida familiar, alguém que é um recluso na floresta, e alguém que leva uma vida de mendicância religiosa, todos alcançam o mesmo fim sublime por cumprirem devidamente os deveres de seus respectivos modos de vida.
Ou, se uma pessoa, livre de desejo e aversão, pratica um depois do outro todos esses 4 modos de vida segundo as ordenanças que foram declaradas, ela certamente tem condições por tal conduta de compreender Brahma. Os 4 modos de vida constituem uma escada ou escadaria. Aquela escadaria está ligada a Brahma. Por acendê-la corretamente, alguém consegue chegar à região de Brahma. Pela 4ª parte de sua vida, o Brahmachari, conhecedor das distinções de dever e livre de malícia, deve viver com seu preceptor ou filho de seu preceptor. Enquanto residindo na casa do preceptor, ele deve ir para a cama depois que o preceptor tiver ido para a dele, e deve se levantar dela antes que o preceptor se levante da dele. Todos os atos que devem ser feitos pelo discípulo, como também aqueles que devem ser feitos por um empregado humilde, devem ser realizados por ele. Terminando estes, ele deve humildemente se colocar ao lado do preceptor. Hábil em todos os tipos de trabalho, ele deve se comportar como um empregado servil, fazendo todas as ações para seu preceptor. Tendo realizado todas as ações sem deixar alguma parte inacabada, ele deve estudar, sentando aos pés de seu preceptor, com desejo ávido de aprender. Ele deve sempre se comportar com simplicidade, evitar más palavras, e tomar aulas somente quando seu preceptor o convidar para isto. Tornando-se puro em corpo e mente, e adquirido inteligência e outras virtudes, ele deve falar ocasionalmente o que for agradável. Subjugando seus sentidos, ele deve olhar para seu preceptor sem olhos de curiosidade ardente. Significando, ele deve lançar olhares submissos ou humildes em vez de encarar audaciosamente ou rudemente. Ele nunca deve comer antes que seu preceptor tenha comido, nunca beber antes que seu preceptor tenha bebido, nunca sentar antes que seu preceptor tenha se sentado, e nunca ir dormir antes que seu preceptor tenha ido dormir. Ele deve tocar gentilmente os pés de seu preceptor com palmas viradas para cima, o pé direito com a direita e o esquerdo com a esquerda. Saudando reverentemente o preceptor, ele deve dizer a ele: ó ilustre, me ensine. Eu realizarei este trabalho, ó ilustre. Este outro trabalho eu já realizei. Ó regenerado, eu estou pronto para realizar qualquer coisa mais que tua pessoa venerável possa querer ordenar. Tendo dito tudo isso, e tendo devidamente se oferecido para ele dessa maneira, ele deve realizar quaisquer ações que seu preceptor espere ver realizadas, e tendo-as terminado, informar o preceptor mais uma vez de sua conclusão. Quaisquer aromas ou gostos dos quais o Brahmachari possa ter se abstido enquanto levando realmente uma vida de Brahmacharya podem ser usados por ele depois de seu retorno da residência do preceptor. Isto é consistente com a ordenança. Quaisquer observâncias que tenham sido declaradas elaboradamente para Brahmacharis nas escrituras devem ser todas praticadas regularmente por ele. Ele deve, também, estar sempre perto de seu preceptor, preparado ao alcance da voz. Tendo contribuído para a satisfação de seu preceptor desse modo a um melhor de seus poderes, o discípulo deve, a partir daquele modo de vida, passar para os outros um depois do outro e praticar os deveres de cada um. Tendo assim passado uma 4ª parte de sua vida no estudo dos Vedas, e na observância de votos e jejuns, e tendo dado ao preceptor a taxa final, o discípulo deve, de acordo com a ordenança, se despedir e voltar para casa para entrar em uma vida familiar. Conhecimento nunca era vendido nesse país nos tempos antigos. A taxa final não é uma retribuição pelos serviços do preceptor, mas uma indicação de gratidão do pupilo. Seu valor depende da habilidade do discípulo, embora haja histórias nas escrituras de discípulos sendo prejudicados por seu ardor persistente em pressionar a aceitação desta taxa. Veja a história de Galava no Yoga Parva. Então, tendo aceitado esposas, obtendo-as das maneiras indicadas nas ordenanças, e tendo estabelecido cuidadosamente o fogo doméstico, ele deve, todo o tempo observando votos e jejuns, se tornar um chefe de família e passar o segundo período de vida. Capítulo 243. Vida de um chefe de família.
Vyasa disse, observador de votos meritórios, o chefe de família, no segundo período da vida, deve morar em sua casa, tendo tomado esposas de acordo com os caminhos indicados nas ordenanças e tendo estabelecido um fogo de sua posse. Com relação ao modo de vida familiar, 4 tipos de conduta são prescritos pelos eruditos. O primeiro consiste em manter um estoque de grãos suficientes para durar por 3 anos. O segundo consiste em manter um estoque para durar por 1 ano. O terceiro consiste em abastecer para o dia sem pensar no dia seguinte. O quarto consiste em coletar grãos da mesma maneira que o pombo. O quarto tipo de conduta, chamado kapoti, é também chamado de unsha. Ele consiste em coletar tais sementes de grãos que caíram dos carros e que foram abandonados pelos ceifeiros. Destes, cada um seguinte é superior em relação a mérito àquele que o precede, segundo o que é declarado nas Escrituras. Dessa maneira o segundo é mais meritório do que o primeiro, o terceiro do que o segundo, e o quarto do que o terceiro. O quarto ou último, portanto, é o primeiro com referência a mérito. Um chefe de família, observando o primeiro tipo de conduta, pode praticar todos os 6 deveres bem conhecidos, isto é, sacrifício no próprio interesse, sacrifício naquele de outros, ensino, aprendizado, fazer doações, e aceitar doações. Aquele que observa o segundo tipo de conduta deve praticar somente 3 desses deveres, isto é, aprender, doar, e receber. Aquele que observa o terceiro tipo de conduta deve praticar somente 2 dos deveres da vida familiar, aprender e doar. O chefe de família, praticando o quarto tipo de vida familiar, deve cumprir somente um dever, isto é, estudar as Escrituras. Os deveres do chefe de família são todos citados como sendo extremamente meritórios. O chefe de família nunca deve cozinhar qualquer alimento somente para seu próprio uso, nem deve matar animais para alimentação exceto em sacrifícios. É dito que o chefe de família, que cozinha, deve dar uma parte do alimento cozido, para um brahmachari ou yati ou alguém que chegue como um convidado. Se ele não faz isso mas come tudo o que foi cozido, ele é considerado como comendo o que pertence a um brahmana. Isso, naturalmente, é um grande pecado. Se há algum animal que o chefe de família deseja matar para se alimentar, ou alguma árvore que ele deseja derrubar para fazer combustível, ele deve fazer ambas as ações de acordo com o ritual prescrito nos yajuses, pois aquilo é devido para as existências animadas e inanimadas. O chefe de família nunca deve dormir durante o dia, ou durante a primeira parte da noite, ou durante a última parte dela. Ele nunca deve comer 2 vezes entre a manhã e a noite, e nunca deve convocar sua esposa para a cama exceto na época dela. Em sua casa, nenhum brahmana deve ser permitido permanecer não alimentado ou não adorado. Ele deve sempre venerar tais convidados que são oferecedores de oferendas sacrificais, que são purificados pelo saber védicos e observância de votos excelentes, que são nobres de nascimento e conhecedores das Escrituras, que são cumpridores dos deveres de sua própria classe, que são autodominados, atentos a todos os atos religiosos, e dedicados a penitências. As Escrituras ordenam que o que é oferecido às divindades e aos pitris em sacrifícios e ritos religiosos está destinado ao serviço de convidados como esses. Neste modo de vida as Escrituras ordenam que uma parte do alimento que é cozido deve ser dada para toda criatura independente de seu nascimento ou caráter, para alguém, isto é, que por causa de exibição mantém suas unhas e barba, para alguém que por orgulho mostra quais são suas próprias práticas religiosas, para alguém que abandonou impropriamente seu fogo sagrado, e até para alguém que ofendeu seu preceptor. Alguém que segue o modo de vida familiar deve dar comida para brahmacharins e sannyasins. O chefe de família deve todos os dias se tornar um comedor de vigasa, e deve todos os dias comer rita. Misturados com manteiga clarificada, os restos do alimento que foi oferecido em sacrifícios constituem rita. Aquele chefe de família que come depois de ter alimentado seus parentes e empregados é citado como comedor de vigasa. A comida que resta depois de os empregados terem sido alimentados é chamada de vigasa, e aquela que é deixada depois da apresentação de oferendas sacrificais é chamada de anrita.
Alguém levando uma vida familiar, deve estar contente com sua própria esposa. Ele deve ser autocontrolado. Ele deve evitar a malícia e subjugar seus sentidos. Ele nunca deve brigar com seu Ritvik, Poroita, e preceptor, com seu tio materno, convidados e dependentes, com os idosos e os muito jovens, com aqueles que sofrem de doenças, com aqueles que trabalham como médicos, com aparentados, com parentes e amigos, com seus pais, com mulheres que pertencem à sua própria família paterna, com seu irmão e filho e esposa, com sua filha, e com seus empregados. Por evitar disputas com esses, o chefe de família vem a ser purificado de todos os pecados. Por conquistar tais disputas, ele consegue conquistar todas as regiões de felicidade no mundo após a morte. Não há dúvida nisto. O preceptor, se devidamente reverenciado, é capaz de levar alguém para as regiões de Brahman. O pai, se reverenciado, pode levar às regiões de Prajapati. O convidado é poderoso o suficiente para levar à região de Indra. O Ritvik tem poder em relação às regiões das divindades. Parentes mulheres da linha paterna têm domínio a respeito das regiões das Apsaras, e parentes por sangue, a respeito da região dos Visvedevas. Parentes por casamento e parentes colaterais têm poder em relação aos vários quadrantes do horizonte, isto é, norte, etc. E a mãe e o tio materno têm poder sobre a terra. Os idosos, os jovens, os afligidos e os arruinados têm poder sobre o céu. O sentido é este. Essas várias pessoas, se devidamente reverenciadas pelo chefe de família, são capazes de mandar o último para os lugares indicados ou fazê-lo confortável naqueles locais. O irmão mais velho é como o próprio pai para todos os seus irmãos mais novos. A esposa e o filho são o próprio corpo de um homem. Os empregados de alguém são sua própria sombra. A filha é um objeto de grande afeição. Por essas razões, um chefe de família dotado de erudição, cumpridor dos deveres, e possuidor de paciência, deve tolerar, sem calor ou ansiedade de coração, todos os tipos de aborrecimento e até crítica dos últimos parentes citados. Nenhum chefe de família correto deve fazer alguma ação, incitado por considerações de riquezas. Há 3 direções de dever em relação a uma vida familiar. Das 4, a primeira é deixada de fora aqui. Dessas, aquela que vem em seguida na ordem de enumeração é mais meritória do que a precedente. Com relação aos 4 principais modos de vida também, a mesma regra de mérito se aplica, isto é, o que vem depois é superior ao que o precede. Consequentemente, a vida familiar é superior a Brahmacharya, a vida na floresta é superior à vida familiar, e uma vida de mendicância ou renúncia completa é superior a uma vida na floresta. Alguém desejoso de prosperidade deve realizar todos aqueles deveres e ritos que são ordenados nas escrituras a respeito daqueles modos. Cresce em prosperidade aquele reino onde essas pessoas altamente merecedoras vivem, isto é, aquelas que levam uma vida familiar segundo o método Kumbhadanya, aquelas que a levam de acordo com o método Unsha, e aquelas que a levam de acordo com o método Kapoti. O homem que leva alegremente uma vida familiar na observância daqueles deveres, consegue santificar 10 gerações de seus antepassados acima e 10 gerações de descendentes abaixo. Um chefe de família, cumprindo devidamente os deveres da vida familiar, obtém um fim que produz felicidade igual àquela que ocorre nas regiões alcançadas por grandes reis e imperadores. Este mesmo é o fim que foi ordenado para aqueles que têm subjugado seus sentidos. Para todos os chefes de família de grande alma o céu foi ordenado. Aquele céu está equipado com carros encantadores para cada um que se movem à vontade do passageiro. Esse mesmo é o céu encantador indicado nos Vedas. Para todos os chefes de família de almas controladas, as regiões do céu constituem a recompensa excelente. O alto-nascido Brahman ordenou que o modo de vida familiar deveria ser a causa produtiva do céu. E, já que foi assim ordenado, uma pessoa, por alcançar gradualmente o segundo modo de vida, obtém felicidade e respeito no céu. Depois deste vem aquele modo de vida elevado e superior, chamado de o terceiro, para aqueles que estão desejosos de rejeitar seus corpos.
superior àquela dos chefes de família. Aquela é a vida de ascetas na floresta, daqueles, isto é, que desgastam seus corpos por diversos tipos de austeridades em esqueletos cobertos com peles secas. Escute enquanto eu te falo sobre isso. Capítulo 244. Vyasa fala sobre terceiro e quarto modos de vida. Bhishma disse: dessa maneira foram narrados os deveres da vida familiar como são ordenados pelos sábios. Escute agora, ó Yudhishthira, quais são aqueles deveres dos quais foi falado em seguida. Abandonando gradualmente o modo familiar, alguém deve entrar no terceiro modo, que é excelente. Este é um modo no qual esposas se afligem por meio de austeridades. Este é um modo praticado por aqueles que vivem como reclusos na floresta. Abençoado sejas tu, ó filho, escute aos deveres observados por aqueles que levam este modo de vida no qual ocorrem as práticas de todos os homens e todos os modos de vida. Escute, de fato, aos deveres daqueles que são habitantes de locais sagrados, e que recorreram a este modo depois de deliberação apropriada. Vyasa disse: quando o chefe de família vê rugas em seu corpo e cabelos brancos em sua cabeça, e filhos de seus filhos, ele deve então se retirar para a floresta. A terceira parte de sua vida ele deve passar na observância do modo vanaprastha. Ele deve cuidar daqueles fogos dos quais ele tinha cuidado como um chefe de família. Desejoso de sacrificar, ele deve adorar as divindades segundo os rituais ordenados. Observador de votos e moderado em dieta, ele deve comer somente uma vez, a hora disso sendo a sexta parte do dia. Ele deve estar sempre atento. Cuidando de seus fogos, ele deve manter algumas vacas, servindo-as devidamente. A vaca é um animal sagrado e há mérito em alimentar e cuidar apropriadamente de uma vaca. Ascetas na floresta mantêm vacas por mérito, como também para homa ou sacrifício com ghee obtido delas. A história da vaca de Vasishta é bem conhecida. Ele deve se encarregar de todos os rituais de um sacrifício. Ele deve viver do arroz que cresce de modo indígena, do trigo crescido sob circunstâncias similares, de grãos de outros tipos, crescendo de modo selvagem e pertencentes a ninguém. Ele deve comer o que restar depois de alimentar convidados. Neste terceiro modo de vida, ele deve apresentar oferendas de manteiga clarificada nos 5 sacrifícios bem conhecidos, que são Agnihotra, Darsapurnamasi, Chaturmasya, Pasu e Soma. 4 espécies de direções de conduta foram prescritas para a observância no modo de vida vanaprastha. Alguns coletam só o que é necessário para o dia. Alguns reúnem estoque para durar por um mês. Alguns armazenam grãos e outras coisas necessárias suficientes para durar por 12 anos. Reclusos na floresta podem agir dessas maneiras para cultuar convidados e realizar sacrifícios. Eles devem, durante a estação das chuvas, se expor à chuva e se dirigir à água durante o outono. Durante o verão eles devem se sentar no meio de 4 fogos com o sol queimando por cima. Por todo o ano, no entanto, eles devem ser moderados em dieta. Eles sentam e dormem na terra nua. Eles ficam em pé somente sobre seus dedos dos pés. Eles se contentam com a terra nua e com pequenas esteiras de grama, não possuindo nenhuma outra mobília para assento ou cama. Eles realizam suas abluções de manhã, meio-dia e à noite preparatórias para sacrifícios. Alguns entre eles usam somente os dentes para limpar grãos. Outros usam somente pedras para aquele propósito. Isto é, eles não usam um utensílio comum para descascar ou limpar os grãos que eles usam como alimento. Alguns entre eles bebem, somente durante a quinzena iluminada, o mingau de trigo ou outro grão fervido muito levemente. De modo que uma parte muito pequena do grão se mistura com a água. Há muitos que bebem um mingau parecido somente durante a quinzena escura. Alguns comem somente o que vem pelo caminho sem procurar obtê-lo. Alguns, adotando votos rígidos, vivem somente de raízes, alguns somente de frutas, e alguns somente de flores, observando devidamente o método seguido pelos Vaikanasas. Essas e diversas outras observâncias são adotadas por aqueles homens de sabedoria e piedade. O quarto é o modo chamado de renúncia, baseado nos Upanishads.
Os deveres declarados para ele podem ser observados em todos os modos de vida igualmente. Este modo diferente dos outros vem depois da vida familiar e da vida na floresta. Neste mesmo yuga, ó filho, é sabido que muitos brahmanas eruditos conhecedores das verdades de todas as coisas observam este modo. Agastya, os 7 rishis, isto é, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaya, Vasishta, Narada, e Kratu, Madhushandas, Agamarshana, Sankriti Sudhiva também, que vivia onde quer que ele quisesse e que estava contente em aceitar o que vinha, nunca procurando por algo. Alvirya Kavya, Tandya, o erudito Medaditi, Karmanirvaka de energia imensa, e Sunyapala que tinha se esforçado imensamente para adquirir poder ascético, foram os autores desta direção de deveres, e, eles mesmos os observando, procederam todos para o céu. Muitos grandes rishis, ó filho, que tinham o poder de ver imediatamente os resultados de seu mérito ascético, isto é, cujos desejos eram imediatamente coroados com sucesso, em relação a bênçãos e maldições, etc. Aqueles numerosos ascetas, que são conhecidos pelo nome de Ayavaras, muitos rishis de penitências muito rígidas e possuidores de conhecimento exato a respeito de distinções de dever, e muitos outros brahmanas numerosos demais para mencionar, adotaram o modo de vida da floresta. Os Vaikanasas, os Valikilias, os Saikatas, todos os quais eram dedicados a penitências austeras, que eram firmes em virtude, que tinham subjugado seus sentidos, e que costumavam ver os resultados de suas penitências imediatamente, adotaram este modo de vida e finalmente ascenderam para o céu. Livres do medo e não contados entre as estrelas e planetas, eles se tornaram visíveis no firmamento como corpos luminosos, diferentes de estrelas e planetas, mas todavia livres de escuridão. Quando a quarta ou última parte da vida é alcançada, e quando alguém está enfraquecido pela velhice e afligido por doença, ele deve abandonar o modo de vida da floresta para o quarto modo chamado de renúncia. Realizando um sacrifício que possa ser completado em um único dia e no qual o Dakshina deve ser tudo o que ele possa ser possuidor, ele mesmo deve realizar seus próprios Radha, ritos fúnebres. Afastado de todos os outros objetos, ele deve se devotar a si mesmo, tendo satisfação em si mesmo, e dependendo também de si mesmo. Ele deve estabelecer todos os seus fogos sacrificais daquele tempo em diante em si mesmo, e desistir de todos os tipos de vínculos e atrações. No caso de ele fracassar em alcançar a renúncia completa, ele deve sempre realizar ritos e sacrifícios que sejam completados em um único dia, por exemplo, como aqueles chamados de Brahma Yajna, etc. Quando, no entanto, a partir da realização dos sacrifícios comuns de sacrificadores, o sacrifício em si procede, então ele pode interromper todos os sacrifícios comuns, e para os 3 fogos sacrificar devidamente em seu próprio ou por sua emancipação. Isto é, sem mais adorar seus fogos por ritos visíveis e efetiva recitação de mantras, ele deve, por causa de sua emancipação, cultuar em si mesmo ou procurar a extinção da mente e conhecimento em yoga. Sem achar defeito em sua comida, ele deve comer 5 ou 6 bocados, oferecendo-os devidamente aos 5 ares vitais, proferindo todo o tempo os bem conhecidos mantras do Yajurveda. Até hoje todo Brahmana ou Kshatriya ou Vaisya ortodoxo nunca come sem oferecer no início 5 pequenos bocados para os 5 ares vitais, isto é, Prana, Apana, Samana, Udana, e Vyana. Empenhado na observância de austeridades enquanto levando a vida de um asceta na floresta, alguém deve raspar seu cabelo e pelos e aparar suas unhas, e tendo-se purificado pelas ações, passar para o quarto e último modo de vida que é repleto de grande santidade. O modo de vida sannyasa, como bem sabido, nunca pode ser entrado sem uma prévia barbeação. A pessoa regenerada que entra no quarto modo de vida, dando garantias de segurança para todas as criaturas, sendo totalmente inofensivo, consegue ganhar muitas regiões de brilho refulgente após a morte e no final alcança o infinito. De disposição e conduta excelentes, com pecados todos purificados, a pessoa que conhece a si mesma nunca deseja fazer alguma ação para este ou para o outro mundo. Livre da ira e do erro, sem ansiedade e sem amizade, tal pessoa vive nesse mundo como alguém totalmente desinteressado por seus assuntos.
Alguém na observância de Sannyasa não deve se sentir relutante em cumprir os deveres incluídos em Yama, benevolência universal, veracidade, fé, brahmacharya e liberdade de apego, e também aqueles que andam atrás deles e estão incluídos em Niyama, que são pureza de corpo e mente, contentamento, austeridade, estudo dos Vedas, meditação sobre o Supremo. Tal pessoa deve viver com energia de acordo com as ordenanças em relação ao seu próprio modo, e jogar fora o estudo védico, recitação e o fio sagrado que é indicativo da classe de seu nascimento. Dedicada à virtude e com seu sentido sob controle completo, tal pessoa, possuidora de autoconhecimento, alcança sem dúvida o objetivo pelo qual ela se esforça. Emancipação. Depois do terceiro ao quarto modo de vida, ele é muito superior, e repleto de numerosas virtudes superiores. Ele transcende a respeito de mérito os outros três modos de vida. É dito que ele ocupa o lugar mais elevado. Ouça-me enquanto eu falo sobre os deveres que pertencem àquele modo que é preeminente e que é o maior refúgio de todos.